Então, isso aqui é o que sobrou. Agora, como era isso aqui? Isso aqui era uma vida completa, era um... Se não fosse um condomínio de luxo, seria cobrado um valor bem alto. Porque primeiro que a gente tem rodovia em volta. Agora a estrutura aqui que tinha, isso aqui era tudo fechado. Aqui nós tínhamos grade, nós tínhamos posto de saúde em volta, nós tínhamos associação, tinha muita coisa aqui. Tinha toda a estrutura para você viver. Então, você vê que nós estamos num lugar que é periferia, mas tem asfalto, tem tudo. Então nós tínhamos posto de saúde, nós tínhamos saneamento básico aqui embaixo, nós temos escolinha para crianças, nós temos escola em volta, nós temos mercado, nós tínhamos de tudo aqui. Isso aqui não era só um prédio onde morava pessoas que tinham uma condição menor, era uma vida. Então isso aqui, isso que virou, o que tá aqui hoje, é obra do descaso. Meu nome é José Antônio, morei aqui há quase 30 anos. Eu vim para cá até as nossas saídas daqui. De onde eu sou de São Paulo, natural e criado em São Paulo. Filho de um caminhoneiro e filho de uma dona de casa. Meu pai é caminhoneiro, morreu num acidente de caminhão quando eu tinha 9 para 10 anos. Minha mãe, com 14 para 15 anos, morreu, ela tinha problemas com álcool. E devido a um monte de coisa que aconteceu em São Paulo, relacionado às consequências das mortes deles, a gente teve que se virar, eu e meus irmãos, e acabei vindo conhecer Marília porque uma irmã minha mais velha veio morar aqui nesse bloco, por sinal. E eu vim visitá-la e acabei conhecendo aqui a cidade e gostei da cidade. E falei para ela, se um dia eu conseguir, eu vim para cá. A Cedegão não existia, a Cedegão era só um terreno com uma placa, acho que era a nossa casa, acho que era isso. E aí quando criou-se o CDHU, eu vim visitá-la aqui nesse bloco, gostei, e por acaso o dono do meu apartamento ia devolver o apartamento porque ele não gostou, e eu negociei com ele e com outra irmã e acabei vindo morar aqui. E aí tudo começou. E vamos pensar no que eu esperava daqui. Viver, não tinha planos de sair daqui, porque isso aqui era tudo, né? Era uma casa. Tanto é que a estrutura daqui está inteira. É um lugar ótimo, podem falar o que for, mas aqui... E agora, depois de tanto tempo, que desde que eu saí, vai fazer um ano que eu saí daqui, não, já fez um ano. Na hora que a gente entrou ali, parece que é uma sensação horrível. Eu nunca pensei que eu ia ficar tão triste de saber que onde eu morei, onde a gente cuidou tanto, teve tanto zelo, virou isso aqui. E aí tem sobra da minha vida aqui, tem pedaço, tem retrato, tem o piso, falando dessa escada aqui, a gente pagou para pôr esse piso, então desde o início todo mundo se ajudava aqui. Tinha os problemas, mas a gente estava aqui e a gente cuidava. Agora isso aqui está virou uma mata de mamona onde a gente nem mamona tinha. E é um descaso total. O mais triste é você saber que as pessoas que moravam aqui, muitas não estão nem aí porque aconteceu. As autoridades competentes fingem que estão fazendo alguma coisa, e muita gente está acomodada porque está ganhando seu auxílio e acha que é só isso e acabou-se. E é uma história, é uma vida. Aqui tem alegrias, tem tristeza, tem doenças, tem nascimentos, tem tudo um pouco. Tirando toda a tristeza, isso aqui era um lugar muito bom. Isso aqui foi um dos lugares, e era um lugar seguro. Tinha todos os problemas sociais que uma periferia tem, mas era um lugar seguro, onde as pessoas se conheciam, se protegiam. As pessoas se cuidavam, do seu jeito, mas se cuidavam. E agora está aqui esse descaso, e a gente fica está esperando para saber o que vai ser feito. Cada hora aparece uma notícia nova, muitas pessoas que moravam aqui não querem nem saber que isso aqui existiu, ou fingem que não existiu, ou não querem correr atrás, ou estão esperando algum milagre acontecer, e não acreditam na justiça. O pior é isso.
Acho que a justiça é uma coisa que não funciona nesse país. E não quer brigar pelo que é seu. Isso é o pior de tudo. Então, olhando hoje, o que eu esperava, o que eu espero da CDH, eu esperava pelo menos. Primeiro, eu não esperava sair daqui. Segundo, quando ele saiu daqui foi falado um monte de coisa, cada hora vinha uma linha, veio político, querendo angariar votos de uma forma indireta. Associação disse que estavam fazendo uma certa associação aí com os moradores, mas isso nunca chegou até mim. Agora, em relação a... O mais incrível é você saber que os políticos que estão hoje, na época que estava todo mundo saindo daqui, eles não vieram aqui dar um motivo ou dar uma esperança. O prefeito que hoje está aí, infelizmente, ele não veio aqui na hora que ele estava saindo. E muita gente acredita que hoje ele vai resolver, que vai mudar, ou que vai tomar atitude. Uns falam que é a CDHU que é responsável, outros falam que é a prefeitura. Mas para mim os dois são responsáveis, corresponsáveis, porque se você olhar coisas que tinha aqui, eu fui um dos que denunciou coisas que estavam sendo construídas aqui na frente, que falou sobre as coisas erradas, mandava para a prefeitura falava que era a CDHU falava que era a prefeitura, e era um jogo de poder. E quanto ao que vai ser feito em questão de justiça, se eu acredito ou não, eu tenho que acreditar na justiça, não é nem questão de querer, eu não posso desanimar. Se eu não acreditar na justiça, eu tenho que largar tudo. É o mínimo, eu tenho que ter, mas eu não gosto de usar essa frase, o pessoal fala da esperança é a última que morre. Eu não acredito muito nessa frase, eu acredito que a gente tem que fazer tomar uma atitude e ir adiante. E eu tenho que acreditar que existe uma lei maior em cima de tudo. Mesmo que exista muita corrupção, mesmo que exista muita coisa errada nos poderes, todo mundo sabe disso. Mas eu sempre falo com uma amiga minha que ela sempre fala, não, mas só todo mundo é corrupto. Eu falo, se eu acreditar nessa onda de que todo mundo é corrupto, eu não posso fazer mais nada. Eu lavo mãos e vou virar um caos, vamos virar uma bagunça. Então eu ainda acredito que existe a justiça. O que vai ser feito aqui, se eu acredito que vai ser resolvido, eu acredito que vai, de algum jeito ou de outro. Porque eu ainda acredito, no mínimo que seja da justiça, que sempre vai acontecer, sempre tem uma justiça maior acima de tudo. Se não é aqui, vai ser em outra vara criminal ou outra vara judicial. Só que depende de quem? De mim, de todo mundo que está sendo não beneficiado, está sendo, como eu falo, que foi afetado por isso. Se todo mundo se unir e não for para cima, não vai adiantar. Até porque eu sempre falo para o pessoal não, às vezes acha que isso é demagogia, mas o político brasileiro ele só funciona em cima de pressão. Se o povo não for para cima, quem paga o imposto sou eu, quem vai para cima e toma atitude de estar todo dia no trabalho, que faz o movimento da cidade, somos nós. E se o povo não for para cima, abrir mão do seu direito, o que o político vai fazer? Tá certo. Ele dá R$1.000 por mês, todo mundo fica quieto e por isso mesmo. Eu espero que eles tomem atitude ou refazer eles não vão refazer, porque eu acho que não chegou num ponto que não tem que fazer. Ter que reconstruir ou recomeçar, uma das ideias era dar uma casa para todo mundo. Não sei como eles fariam isso, mas se você analisar a questão de infraestrutura, tem como. Mas se eles querem fazer, aí já é outra história. Hoje nós temos um prefeito novo, que ele é um prefeito que está usando as redes sociais, mas eu nunca vi ele chamando o pessoal, pelo menos da minha parte, nunca fui chamado para vir aqui, olha, a gente vai resolver seu problema, ou a gente está pensando, a gente está fazendo. Vira e mexe aparece alguma coisa no noticiário, que o governo está fazendo acordo com a prefeitura, porque é legal do governo, então, lógico, o governo está por trás disso, ele é responsável por isso. E se vai ser resolvido, eu acredito que vá. Quanto tempo? Eu já não sei. Mas eu tenho que acreditar na justiça. É a única coisa que eu sei, que eu tenho que acreditar na justiça e ir atrás. Se eu puder ir cobrar judicialmente, eu vou ir cobrar. Aí é o meu dever. Como vai ser feito, eu já não posso resolver. Como foi sair daqui? Assim, na época, como estava muita coisa acontecendo, muita gente falando muita coisa, que ia ser, que não ia ser, que ia... Então não deu tempo de pensar, a gente só teve tempo de agir. Então, a minha amiga falava, mas vai acontecer, não vai acontecer. Eu falava, não, na hora que acontecer a gente resolve.
E eu lembro que eu cheguei, quando aconteceu, fizeram um acordo foi um acordo judicial, a gente acabou indo ali na escola e assinamos o termo de aceitar o acordo, porque não tinha outra alternativa, tinham que sair, porque disseram que os prédios estavam em risco, uns mais, outros menos, e nós acabamos tendo que sair. Então foi de última hora, assim, pra mim, pelo menos foi de uma hora, eu não fiquei me planejando pra não ficar sofrendo. Então a gente não teve tempo de sentir a reação, ter ficar se lamentando. Foi uma coisa muito rápida, até porque, por toda a bagunça que estava acontecendo. E foi difícil sair no sentido de ter que arrumar casa de uma vez, muita gente não conseguiu casa porque teve a questão do preconceito que já foi falado, que muita gente, quando viu que o pessoal do CDH estava saindo daqui, não quis alugar casa, ou tinha casa até para alugar, mas disse que estava alugada. Aluguéis subiram muito, porque o pessoal aproveitou, não, já que vão ganhar, então vai ser, até para evitar que muita gente fosse, porque tinha uma marginalidade muito grande até. Mas foi difícil sair. Eu mesmo, para mim foi muito mais impactante, porque eu morava na Zona Sul e eu trabalhava na Zona Norte. Então eu tive que caçar a casa e eu acabei, para mim, eu falei, já que eu trabalho na Zona Norte e vou ter que sair, eu vou morar na Zona Norte perto do serviço. E eu acabei indo para lá, onde eu moro hoje, Zona Norte. E as coisas são tão complicadas porque depois de alguns meses que eu saí daqui, no começo desse ano, eu acabei ficando desempregado, saí do serviço onde eu estava, fui mandado embora. Eu me desloquei por causa do serviço e acabei saindo. E jamais pensei que eu ia sair daqui, que aqui era um lugar seguro. E foi difícil, porque a gente fica ouvindo o que eu já ouvi de conversa, é porque o prefeito vai fazer isso, porque eles estão pensando em fazer casa, é porque eles estão pensando em reformar. A última coisa que nós soubemos foi que eles vão reformar uma parte e vão demolir a outra. E a parte de demolição seria essa daqui, que é a parte da frente que estaria mais prejudicada por causa uma das teses que inventaram foi que aqui embaixo passa a nascentes de rio. Só construíram em cima de nascentes de rio e não se preocuparam. E aí teve um monte de coisa, foi para a justiça. Então a ideia que a gente tem, pelo menos que eu soube, foi que aqui essa parte da frente será demolida e a parte dos fundos seria reformada. Como é que você vai reformar metade do coisa? Quem vai morar aqui? Quem não vai morar? O que vão fazer? Então tem tudo isso. E morando onde eu estou morando hoje é gostoso, é uma casa. Mas é uma coisa que aconteceu há menos de 15 dias, que eu estava em casa e pensando, e de repente me veio aquela saudade disso aqui, que eu lembrei desse apartamento, fazia tempo que eu não lembrava, parece que as memórias estão voltando. E eu lembro que eu fiquei muito triste, porque aquele lugar era seguro, era o meu lugar de segurança, era o lugar que eu sabia que eu estava ali, que não tinha problema, tinha seus problemas sociais, mas era um lugar seguro, onde todo mundo se conhecia. Eu tive que me deslocar do lugar onde todo mundo se conhecia, que tinha uma segurança, com seus problemas tinha, sempre alguém se apoiava, para ir para o lugar onde eu estou isolado. Eu saí da cidade e fui para o campo, vamos pensar assim, porque eu saí onde eu moro, eu estou totalmente isolado. Se acontecer alguma coisa, só vão saber se me ligarem para mim e, olha, cadê o fulano? Ou eu estiver em contato. E eu vim aqui hoje, na hora que eu entrei ali, que eu vi o que tá, nossa, foi um caos. Eu não sei, eu nunca pensei que eu ia querer chorar de ver onde eu morei, a entrada onde eu morei, onde a gente cuidava, onde tinha os gatos que a gente cuidava. E de repente você vê que aquele lugar onde existia vida, hoje só tem mamona e depredação. E é incrível você ver isso aqui, ninguém tá nem aí, tá isso aqui do jeito que tá. Eu tô vendo o apartamento onde eu morava. Ele está inteiro, a estrutura está inteira, pedaços da minha história estão aqui dentro. A escada está aqui, que era a escada que a gente cuidava, tinha o maior prazer de cuidar e você saber que ninguém está nem aí. Ou tem gente que não quer nem vir, tem gente que tem, claro, para uns é mais, para outros é menos, mas é muito triste chegar aqui e saber que está largado e que a estrutura está aqui, eu poderia estar morando aqui de boa. E saber que eles fizeram, até por questão de politicagem, porque existia uma pressão política mesmo. E agora dizem que vão reformar. A gente sabe que o Brasil só funciona em época de eleição, então provavelmente quando estiver chegando na próxima eleição eu vou começar a correr atrás, ou se o povo se unir e for para a rua. Então quando eu saí daqui, ainda estava inteiro, mas quando nós saímos daqui, alguns prédios já estavam sendo depredados. Na mesma semana que a gente saiu, já tinha um prédio que a gente estava aqui, ouvia barulho de pessoal depredando, quebrando. Aí eu saí daqui, mudei. Só que é uma coisa que aconteceu aqui, nós tínhamos, nesse prédio, eu tenho gatos, eu tinha 4. Só que tinha gatos que a gente cuidava, porque o pessoal deixava, então a gente cuidava. Eu botei para pegar esses gatos,
para poder cuidar, porque tinha um quarto que a gente sabia que se deixasse aqui eles iam morrer. E quando eu vim buscar, eu lembro que era de noite, eu vim buscar uma das gatas, tinha gente aqui dentro desse prédio quebrando tudo, pegando fio, até fios da rede elétrica tentaram pegar, parece que a polícia teve que vir, pegou gente que estava com esse material. Isso foi uma conversa que o pessoal foi contando. E o pessoal, não sei, quebrou tudo. Isso aqui tá porque aquela coisa, infelizmente, tem essa coisa de tirar vantagem. Sempre tem alguém querendo ganhar vantagem acima. Teve muito pessoal que usou esse dinheiro para coisas ilícitas. Parece que teve gente maior que pediu para me depredar. E depois parece que era com esse negócio da reforma ou não reforma, vieram tirar os telhados, tirar as coisas. Eu não sei nem como é que está aqui em cima, porque aqui tinha telhado, mas os telhados não existem mais. Mas a depredação foi... Saiu o pessoal estava depredando tudo. Para vender copo, para vender fio, para vender tudo. O meu apartamento mesmo só não quebraram mais, porque eu acho que não conseguiram, mas... Você vê que tanto o meu quanto do meu vizinho tem um pedaço da história de cada um está aqui. As paredes estão inteiras, os pisos estão inteiros, pedaços da vida da gente está aqui. E o descaso continua. E era para ter sido uma das ideias que falaram, que foi até divulgado, que eles iriam chumbar as portas, as entradas dos apartamentos para ninguém mexer. No começo parece que alguns foram chumbados, mas o resto não. Depois todo mundo saiu, ficou e está tudo aberto. E está tudo quebrado por causa disso, porque já todo mundo saiu, resolvemos o problema, vamos dar o seguro social para todo mundo e deixa aí que a justiça resolver, ou se resolver, beleza, senão a gente vê o que vai dar. E a gente está esperando. Muita gente não sabe como é que foi que chegou esse caos, ou como foi para cada um. Para mim foi assim, quando eu mudei para aqui, quando eu cheguei aqui, não tinha problema praticamente nenhum. Isso aqui era cercado, isso aqui era cuidado, ou seja, os primeiros donos estavam aqui, então imagina, é a sua casa, seu primeiro dono você cuida, então existia síndico, subsíndico, existia parcelas que a gente pagava, carnês que a gente pagava na própria CDHU, que é na Vida Santo Antônio, a sede, a parte administrativa, a gente ia pagar lá, então a gente pagava água, luz, tudo, e pagava a parcela lá. Só que aí muita gente não gostava de morar aqui, porque não gosta de apartamento, e os primeiros donos foram saindo. Esses primeiros donos saindo, foram passando para segundos, terceiros, que não tinham vínculo com isso aqui. E infelizmente a CDHU não cuidava dessa parte, então qualquer um ia lá, não qualquer um, mas muita gente que entrou aqui não era para estar aqui, ou não era dono, invadiram, eles sabiam que isso aqui era invadido, eles tinham consciência de todas as pessoas que invadiram isso aqui, não foi uma coisa, aconteceu porque a pessoa foi lá, não, eles tinham consciência, eles sabiam, tanto que parece que, pelo que eu sei, era uma questão de 15 anos, já estavam lutando por isso, eu não diretamente, porque eu trabalhava muito, mas eu sabia, então tudo que a gente podia fazer, tinha algumas reuniões sindicais, quando tinha problema no prédio a gente se unia para resolver, até que chegou um ponto que tinha muita conta de luz e água, a própria CDHU instituiu uma empresa chamada Organon para tentar tomar conta da parte de cobranças, não deu certo, ficou 2 anos aqui, nós tivemos síndicos que roubaram dinheiro daqui, infelizmente, essa Organon veio, acabou saindo, a síndica que tinha uma síndica legal, tivemos problemas com os síndicos também. Eu fui um dos que, infelizmente, tive que processar a síndica porque eu estava querendo aumentar o condomínio de uma coisa que não tinha mais estrutura nenhuma. Aí o juiz, eu lembro até que eu fui na centena no dia do julgamento, o juiz falou, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte, ela vai ter que dizer quando ela acaba o mandato dela, daquele ano, e dizer que ela não pode cobrar nada, porque estavam querendo cobrar de coisas que não existiam. Tinha uma vizinha minha aqui que estavam querendo cobrar o apartamento, as prestações dela, só que não tinha estrutura nenhuma, já tinha sido falado legalmente que não era para cobrar mais nada, porque eles estavam cobrando uma coisa num prédio que estava em descaso. Nós tivemos que entrar, no meu caso, eu tive que entrar na justiça para ser bloqueadas as parcelas, porque senão você vai pagar um negócio que você não mora mais. E eles estavam cobrando, eles estavam vendendo, até negociando apartamentos que já estavam destruídos, ou repassando apartamentos com problemas. Então não foi uma coisa que aconteceu, o pessoal saiu do nada, não, isso era coisa que judicialmente já vinha vindo. Mas foi um descaso, como eu falei, tinha coisas que aconteciam aqui, imagina, um exemplo, você construir um trailer no meio do asfalto, na frente de um prédio, e ninguém fazia nada.
sendo que a prefeitura, como responsável legal, poderia vir e falar, não, você não vai poder construir, isso aqui é asfalto, isso aqui é rua, independente se é prédio ou não, isso aqui é rua. Ninguém faz isso, só que aqui fazia-se. E aí jogava-se, o pedaço legal é da prefeitura, e aquele jogo de empurra-empurra que a gente já sabe como é que funciona no país. E aí aconteceu o que aconteceu, e nós estamos esperando por causa disso, porque, ou seja, a lei, quando tem poder, é mais fácil de resolver, quando não tem, e volta, infelizmente, aquela coisa, o país que não tem educação, que não tem consciência, ele acaba sendo submisso e acaba sendo massa de manobra para quem quer voto político. Essa aqui é a parte do meu vizinho. Você vê que era tão cuidado que a pessoa fez até textura. E a gente cuidava muito isso aqui, o piso era cuidado. Você pode ver que o piso continua. Aqui é a entrada do antigo apartamento. Essa aqui era a sala. Aquela porta que eu mostrei é da entrada. Aqui era uma sala. Aqui tinha uma prateleira onde tinha uma escada para os gatos subirem e ficarem. Aqui tinha sofá. A televisão ficava do lado oposto, que é essa parede aqui. Nossa, ainda tem até as buchas aqui aí. Tem as buchas que eu colocar a televisão. Aqui era um interfone, quando eu mudei para cá até interfone tinha, era tudo certo. Você vê que a estrutura é tão boa que ela continua. A fiação passava por aqui, de televisão. Aqui tinha alguns elásticos para fazer exercício, que também tem uma bucha aqui, que se você não tem tempo para ir para a academia, a gente fazia exercício aqui. Essa era a sala. Aqui era o banheiro. Esse piso que está no banheiro na cozinha, eu mandei colocar, porque quando a gente mudou para cá não tinha piso. Eu colocar o piso, o vaso continua, mas está tudo depredado. Olha, tem até um porta, qualquer coisa aqui ainda que foi eu coloquei, não lembro para quê, mas está aqui. O piso do box está totalmente quebrado. Eu tive que levar os vidros, porque senão eu não estou, eu vou roubar tudo. Mas está aqui, era um banheiro grande. Está pouco depredado, perto de mim. E aí, me perguntaram sobre essa porta. Essa porta tem fotos dela da matéria que a gente fez a primeira vez. Por que eu coloquei música e floresta? Porque música para mim é como se fosse minha vida. Então eu canto, eu componho, eu toco. Não vivo disso, mas é uma parte essencial. Então, dentro de toda essa parte de consciência, eu sempre estive envolvido com uma coisa, com arte e com cultura. E é isso que me faz ter essa consciência de saber os meus direitos e os meus deveres. E eu não posso abaixar a cabeça de forma nenhuma. E eu trabalho, hoje em dia eu trabalho, porque eu estou desempregado, mas eu estou estudando, estou fazendo curso, porque eu falei, já que eu saio do serviço, eu vou correr atrás de conhecimento. E aí, eu nem sei o que dizer sobre isso, a minha vida é isso aqui, é arte, é cultura, é conhecimento, e eu sempre falo que eu sou alguém que está aprendendo. Eu quero aprender, quero conhecer, quero desenvolver, e eu não tenho medo de viver e nem de correr atrás do que é meu e que tem que ser feito. E nesse correr atrás tem os meus direitos e os meus deveres. E eu acho que todo mundo tem essa obrigação como ser humano. Então, music forever por quê? Porque música para mim é eterna, é uma coisa que ultrapassa. A gente sabe que a música, o ser humano ele é feito de onda, a gente tem uma sinergia muito grande. A música é feita de ondas sonoras. Então, eu vi uma palestra de uma professora, Maria Helena, não sei se é Maria Helena Galvão, de uma escola de filosofia chamada Acrópolis, da internet, quem quiser procurar. E ela fala que Platão falava, eu conheço um povo pela música que ele ouve. Então, imagine um povo, o que o nosso povo está ouvindo? E eu me recuso a ouvir qualquer coisa. Então, música é aquela coisa que mais tem dentro de mim. A música ela é eterna, ela não acaba. Mesmo que eu não estiver pensando, ela vai estar, e essas ondas vão estar aqui. Eu acho que o meu dever como ser humano é procurar sempre o que é bom. Mesmo que as pessoas não gostem, que ninguém gosta de tudo, a gente não pode agradar todo mundo. Mas a música forever para mim é a vida, é sempre estar conectado ao que é de melhor. Essa é a música eterna para mim. Então, tudo que for de bom eu vou atrás. Pode ser um bom para outro, mas para mim vai ser. E eu sim vou procurar algo melhor. Sou nascido e criado em São Paulo, tenho pais falecidos.
E com todos os desajustes que tive na vida em relação a consequência do que aconteceu, eu tive uma coisa muito legal, eu tive uma estrutura. Tive um pai que era trabalhador e tive uma mãe que era trabalhadora. Então eu tive sorte. Eu sempre falo que eu tive muita sorte, porque eu tive uma base com todos os seus problemas. Para quem conhece a geração dos anos 80, era outra coisa, né? Então educação e respeito e trabalho era a base de uma família, com seus problemas, claro. E com o falecimento dos meus pais, eu acabei indo para a igreja, sempre gostei de música e fui para a igreja batista, aprendi muita coisa de música, fui fazer aula de canto, fui estudar, e minha mãe sempre, meu pai e minha mãe sempre falavam que a gente tinha que estudar. Então eu sempre gostei de estudar, então cada um foi para um canto por causa da morte dos meus pais, mas nós nunca nos separamos. Então minha família é muito unida de um certo modo, mesmo estando longe, a gente sempre é muito unida, a gente sempre está junto, sempre está sabendo, tem os seus problemas de família como qualquer uma, mas a gente está sempre perto, sempre sabendo, mesmo eu morando longe deles, porque eles moram em outra cidade, eu moro aqui, sozinho hoje, e a gente está sempre junto. Então a minha base foi muito boa. Eu fui para a igreja, eu fiz esporte, porque eu estudei, eu não fiz uma faculdade, mas eu estudei. E eu mexi com música, então hoje eu sou um músico. De alta classe, aqui seria uma nota. Os caras já tinham feito entrada para a rodovia, já tinham feito tudo. Por isso que ali vai valorizar muito, porque agora... Essa aqui, só para o igreja. Tá bonito isso. Olha a estrutura, você vê que não tá inteira. Nossa, aqui tem armário. Nossa, a casa d'água estava lá em cima, a gente tinha que subir lá naquele prédio para lavar. Agora tá aí. Eu não sei se vai virar, mas vai ser terrível. Não sei quem vai resolver. Eu gostaria de voltar pra cá, mas... E é engraçado, as pessoas, muita gente fala que não quer voltar. Se eu tivesse chance de voltar, eu voltaria.
Assim.